Olá, turma, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa aula de português. Hoje é dia 22/9/2021. Nós iremos trabalhar a leitura e compreensão do texto, né? É uma notícia, o gênero textual notícia. Está lá na página 138 do livro e 139, certo? Eu estou trazendo por aqui também o scanner dessa página, certo? Então, fazer a leitura do gênero textual. Falar um pouquinho sobre a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico, né, pessoal, que circula no meio jornalístico, não só na parte impressa, né, em jornais impressa, mas também por meio virtual. Então, a notícia é um gênero textual de grande relevância, pois ela traz como base principal, né, mostrar os fatos, os noticiários e o que acontece no mundo atual. Então, a notícia é um gênero textual que tem uma forma objetiva, né, ao ser criado. Então, na notícia é possível a gente observar as principais partes, né, onde ocorreu tal fato, né, com aonde e com quem ocorreu e como foi. Então, a notícia ela aborda, né, no seu corpo textual esses seguintes fatores, ok? Então, o procedimento, vocês irão assistir a apresentação dessa aula, né, por aqui. Após assistir ao vídeo, vocês irão ler a notícia, que tem o título como Torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos. Está lá na página 138 e 139, ok? Copiar e resolver as questões 1, 2 e 3, inicia lá na página 139 e conclui na página 140, que eu vou explicar por aqui, certo? Então, eu trouxe aqui o texto, vamos realizar a leitura. Ele foi retirado de um site, né? Como vocês podem ver aqui a barra de ferramenta, né? Tem aqui a barra de rolagem, então vocês percebem que foi tirado de um site. O título da notícia: torcedores japoneses e senegaleses impressionam na Rússia ao limpar estádio após os jogos. Essa reportagem, essa notícia, ela foi baseada lá na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo de 2018, que foi realizado na Rússia, né? Então, 20 de junho de 2018. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória de sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com um exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida no Senegal contra a Polônia, que terminou por 2-1 para os senegalês, nesta terça-feira, 19, eles começaram a recolher todo o lixo deixado nas arquibancadas do estádio de Spartak, em Moscou. Ele traz aqui uma imagem, né? E tem também aqui, como vocês podem ver, uma legenda, né? A torcida do Senegal virou notícia no mundo ao limpar as arquibancadas do estádio em Moscou após a vitória contra a Polônia na Copa da Rússia de 2018. Então, vocês podem observar aqui a imagem, né, ó, deles recolhendo o lixo ao final da partida, né? Que exemplo maravilhoso. Aí, continuando o texto aqui, a faxina após um jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Sarajevo. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo de 2014 no Brasil e na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, entre outros grandes eventos. Só para título de comentário, esse jogo eu estava assistindo, eu fiquei impressionado com a cena que eu vi pela televisão. Terminou o jogo, a arquibancada do lado japonês ficou toda limpa. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, combatendo a Colômbia por 2-1, os torcedores do país começaram a limpar tudo. Equipados com grandes sacos de lixo que levaram para o estádio, eles caminharam pelas arquibancadas, recolhendo todo o lixo que encontraram. Não é apenas parte da cultura do futebol, mas parte da cultura japonesa.
disse o jornalista esportivo Scott Mackley, da BBC. Ele está na Rússia acompanhando a equipe japonesa e não ficou surpreso com a atitude dos torcedores. Você costuma ouvir as pessoas dizerem que o futebol é um reflexo da cultura. Um aspecto importante da sociedade japonesa é garantir que tudo esteja absolutamente limpo, e isso acontece em todos os eventos esportivos. Um hábito construído desde a infância. Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo na arena esportivas surpreende muitos estrangeiros. Alguns podem deixar uma garrafa ou algum tipo de pacote de alimento no chão e em seguida são surpreendidos por um tapinha nas costas pelos japoneses, indicando que eles devem limpar ou levar para casa o lixo, mas não pode deixar por lá, diz Mactari. Esse é um hábito que os japoneses adquirem desde a infância. Limpar o local após as partidas de futebol é uma extensão do comportamento básico ensinado na escola, onde as crianças limpam as salas de aula e os corredores da escola, explica Scott North, professor de sociologia da Universidade de Osaka. Com lembretes constantes durante toda a infância, esses comportamentos se tornam hábito para grande parte da população. Além de aumentar a conscientização sobre a necessidade da limpeza e reciclagem, a limpeza em eventos da Copa do Mundo é uma forma de os fãs japoneses demonstrarem orgulho de seu estilo de vida e compartilharem com a gente, explica Norte. Que melhor lugar para falar sobre necessidades de cuidar do planeta com responsabilidade do que a Copa do Mundo? Então, aqui vocês veriam uma foto da torcida, né, japonesa, e a legenda diz assim: após celebrarem a primeira vitória do Japão contra um time sul-americano, os torcedores do país começam a limpar o estádio na Rússia em 2018. Aí, continuando aqui, isso não significa que haja mais ou menos paixão, insiste Mactari. É simplesmente que a paixão não escapa à negligência das regras básicas de comportamento, sem falar da violência. Eu sei que isso pode soar superficial e chato, mas essa é a realidade de um país que é construído em cima do respeito e da educação. E isso simplesmente se estende a fazer coisas respeitosas no futebol, fala. Acho maravilhoso que a Copa do Mundo traga tantas nações e pessoas para aprender e trocar esse tipo de cultura. Essa é a beleza do futebol. Então, aqui nós temos a legenda, né? Uma notícia vinculada ao BBC News Brasil, que é uma extensão aqui de uma rede de TV americana, né? A BBC. E aqui as questões abaixo, certo? Como vocês puderam observar, são duas culturas diferentes, né? O senegalês e o japonês. Eles fizeram aí a limpeza, né, do própria parte da arquibancada onde eles estavam assistindo ao jogo, e que essa servisse também de lição para outras pessoas, né, para as outras torcidas também, principalmente aqui no Brasil, né? A gente assiste os jogos de futebol e muitas vezes eles não respeitam nem as próprias cadeiras, né, do campo, acabam quebrando ou sujando, sem contar na violência também que é constante nos estádios de futebol aqui no Brasil, por torcidas organizadas. Então, que isso sirva de lição para que no futuro a gente possa ter, né, um povo mais educado, a gente possa assistir os jogos com a família mais tranquilos, né? Então, a atividade de vocês é essas três questões, pessoal. Ela está aí na página 139 e as alternativas B, C e D vão estar lá na 140, ok? Então, vamos lá. Vou explicar por aqui, vocês prestam bastante atenção, que fica fácil na hora de resolver, certo? Ó, a primeira questão, eu pergunto, que fato originou essa notícia? Ou seja, qual foi o fato que originou para que fosse escrito a notícia, né? A gente percebe isso no início do texto, né?
Até no próprio título da notícia, ele vai trazendo o fato que originou a questão das torcidas, o que as torcidas fizeram na Copa do Mundo, né? Essas duas torcidas aí. Aí a letra B, ele vai dizer assim, em sua opinião, por que a ação dos torcedores japoneses e senegaleses impressionou tantas pessoas ao ponto de virar uma notícia mundial? Pessoal, essa aqui é uma opinião de vocês, mas assim, como a gente sabe, não é comum, né, as torcidas do mundo fazerem isso, né? Então, quando uma televisão televisionando esses jogos para o mundo todo e percebe uma cena como essa, é de admirar porque não nem todos, né, os países, nem todos os torcedores, eles têm esse hábito, né? A gente sabe que o japonês não me surpreende porque é uma cultura que tem uma educação acima da média, né? Lá os estudantes estudam mais de 8 horas por dia, né? Então, eles estudam em tempo integral e limpam as suas vasilhas que comem, né? O seu lanche, limpam as salas. Então, isso já é um costume desde criança. Agora, os senegaleses também, eles me surpreenderam, né? Em relação a isso. Então, voltando à pergunta, por que as ações de torcedores japoneses e senegaleses impressionou tantas pessoas ao ponto de virar notícia? Aqui vai estar baseado, pessoal, justamente por isso, né? Por a gente não ser comum ver torcidas limpando o seu próprio estádio, né? Não é comum o futebol pelo mundo a gente ver isso, por isso que virou notícia, né? Aí a terceira ele colocou assim, ó, na notícia é possível observar o relato de fatos e apresentações de opinião de pessoas consultadas pelo jornalista. Releia o trecho a seguir e transcreva-os e marque F para fato e O para opinião. Então, vamos lá. Fatos são aquelas verdades, né, contadas no texto, e a opinião vai ser o que alguém fala, né, a opinião dos personagens ou das pessoas entrevistadas em relação ao fato, certo? Então, vocês, ao reescreverem, vocês só escrevem na frente F, de preferência, para ficar mais visível, pode escrever a palavrinha fato ou a palavra opinião, de acordo com cada alternativa aqui. Vamos dar um exemplo. Olha só a letra A, pessoal. Ó. Acho maravilhoso que a Copa do Mundo traga tantas nações e pessoas para aprender e trocar esse tipo de cultura. Essa é a beleza do futebol. Então, nessa fala aqui, ó, traz aí um fato ou uma opinião. Muito bem. Vocês percebem que aqui é uma opinião, né? Ó? É a opinião da pessoa entrevistada, né? Ó? Ele coloca assim, acho maravilhoso. Então, a opinião dele, ele acha maravilhoso que a Copa do Mundo traga tanta emoção, né? Tantas nações, e as pessoas troquem ideias, né? A questão do aprender com um tipo de cultura, certo? Essa é a beleza do futebol. Então, aqui é a opinião dele. Então, você escreve lá a opinião. Aí vai para B, ó. Após a seleção japonesa conseguir sua primeira vitória em cima de uma seleção sul-americana, batendo na Colômbia por 2-1, os torcedores do país começam a limpar tudo. Isso aqui ele está relatando um fato ou ele está tecendo aí a opinião? E aí você escreve, certo? Letra C. Que melhor lugar para falar sobre necessidade de cuidar do planeta com responsabilidade do que a Copa do Mundo? Isso aqui é um fato ou uma opinião? Limpar o local após as partidas de futebol é uma extensão dos comportamentos básicos ensinados na escola, onde crianças limpam as salas de aula e os corredores da escola. Isso aqui é um fato ou é uma opinião? Então, vocês vão decidirem, certo? Minutos após o fim da partida no Senegal contra a Polônia, que terminou de 2-1 para os senegaleses, nessa terça 19, eles começam a recolher todo o lixo deixado na arquibancada. Então, isso aqui é fato ou é opinião? Então, vocês vão apenas identificarem, certo? Então, é essa atividade das 3 questões. Copiem perguntas e respostas, afinal, vocês têm o dia todinho para fazer, né? Até as 5 horas. Evite estar mandando só as respostas, porque fica ruim até para a gente orientar, né? Então, é isso. Valeu. Eu aguardo vocês, as devolutivas no privado, certo? Então, vamos lá.